E no vídeo de hoje nós vamos fazer um roteiro de estudo sobre o modernismo europeu. E se você chegou aqui no canal por esse vídeo, ele faz parte de uma série de vídeos no qual eu faço junto com vocês um roteiro de estudo de toda a história da arte. No vídeo anterior eu fiz um roteiro desde pré-história até século XIX. E hoje vou começar por fotografia, vamos caminhar por todos os movimentos do modernismo europeu. Então já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, já curte esse vídeo também porque eu tenho certeza que ele vai salvar a sua pele. Nesse vídeo então, nós vamos continuar o roteiro que nós iniciamos no vídeo passado e lá nós chegamos até século XIX com naturalismo e realismo. Vimos qual foi a relação desses movimentos com a Revolução Industrial e o quanto o contexto histórico foi fundamental para as transformações dentro de toda a arte daquele período. Nesse vídeo vamos começar a falar sobre fotografia e caminhar por todos os movimentos da arte moderna europeia, ok? Então, quando a gente vai estudar modernismo, é importante conhecer também o que estava acontecendo na época. Então, prestem atenção para os fatos importantes, as novas descobertas, as transformações, tudo que aconteceu nesse contexto e que influenciou diretamente ou indiretamente a produção artística dos artistas. Nós temos então a fotografia como um grande marco dentro da história da arte. Quando você for estudar então o modernismo, é muito importante entender o impacto da fotografia dentro do universo artístico. E aqui no canal nós temos um vídeo só sobre isso, que eu falo sobre o impacto da fotografia na arte. Daí eu falo mais contextualizado, então quando você for mesmo estudar a fundo esse conteúdo, dá uma olhadinha aqui, assiste esse vídeo que vai te ajudar demais. Então a fotografia foi fundamental porque, principal coisa, libertou o artista da obrigação que ele tinha de copiar o real. Agora ele poderia buscar novas formas de representação. Além da fotografia, nós temos a bisnaga de tinta, ou seja, a tinta deixou de ser comercializada em grandes tonéis e passou a ser veiculada dentro de bisnaguinhas, que parece pasta de dente, parece a tinta óleo como é vendida hoje em dia, né? Uma bisnaguinha. E isso permitiu que o artista enchesse o bolso de várias cores diferentes e pintasse ao ar livre, surgindo então a pintura de cavalete. A pintura de cavalete já era feita e praticada desde lá do naturalismo, realismo. Agora no impressionismo vai ser fundamental, porque o artista vai pintar ao ar livre, vai observar a natureza enquanto ela acontece ao vivo e não representar no papel, ir para o ateliê e pintar a partir de um esboço. Agora ele está observando e está pintando. Surgiu aí um grande movimento chamado impressionismo. Então, quando vocês forem estudar impressionismo, duas palavras importantes: luz e cor. O impressionismo tem uma ligação muito direta com a luz e a cor. A luz por conta da própria fotografia, que também utiliza a luz e que despertou no artista o interesse por ela, e também a questão da luz natural, pintar ao ar livre, luz do sol, a luz do ambiente natural. E a cor, porque passaram a observar as transformações, as mudanças da cor de acordo com a incidência da luminosidade, certo? Então, impressionismo, luz e cor. Pinceladas rápidas, porque tinha que pintar rapidamente por conta da natureza, que estava em constante transformação. O uso da bisnaguinha de tinta, pintura ao ar livre, valorização da cor e assim por diante. Observem também os nomes dos artistas. No modernismo é muito importante conhecer os nomes dos principais artistas, porque eles costumam sim ser cobrados em provas, em vestibulares e nos Enems da vida. Tá? Então o impressionismo é muito importante porque meio que dá o start para a arte moderna, meio que traz os preceitos que serão utilizados, a liberdade que será utilizada em toda a arte moderna. Temos vários outros movimentos que surgiram após o impressionismo. Tem um chamado pós-impressionismo, que na verdade não é um movimento em si, mas um período, porque o pós-impressionismo ele existiu por conta de artistas que vieram do impressionismo, mas que buscaram linguagens próprias. Vou dizer o nome de alguns, os 4 principais: Van Gogh, Gauguin, Cézanne e Toulouse-Lautrec.
nós temos esses artistas que influenciaram diretamente os movimentos que virão depois. Então, por exemplo, Van Gogh influenciou o expressionismo, o Gauguin influenciou o fauvismo, o Cézanne é chamado de pai do cubismo e o Toulouse-Lautrec influenciou a propaganda, o marketing e os cartazes que eram feitos na hora. Então, todos eles foram muito importantes para tudo que aconteceu depois do impressionismo, por isso foram chamados de pós-impressionistas. Temos também o fauvismo, como eu falei, o Gauguin, né, considerado o precursor do fauvismo, e a palavra fauvismo vem de fauve, que significa fera em francês. Então, por que eram ferozes as obras? Porque tinham cores ferozes e falavam sobre povos primitivos, principalmente. Tem uma relação com aquela frase do Rousseau, né? Que o homem nasce bom e a sociedade corrompe o homem. Então, esses artistas foram buscar nos povos primitivos a bondade que faz parte da espécie humana, da raça humana, e que a sociedade muitas vezes corrompe. Então, eles saíram dos grandes centros, principalmente de Paris, e foram morar, né, em lugares muito longes, distantes, exóticos, e conheceram povos, civilizações diferentes das deles. E eles representaram esses povos. Então, por isso que eram chamados de fauvistas, pelo uso exacerbado da cor e também pela temática primitivista. Nós temos então, influenciado por Cézanne, o cubismo, que a palavra cubismo vem de cubo, que tem a ver com geometrização. O que o Cézanne dizia? Que tudo que ele fosse desenhar, ele poderia partir de formas geométricas básicas, que ele poderia reduzir qualquer figura a formas geométricas básicas. Então ele trouxe uma certa geometrização para a sua pintura. Ele se preocupava muito mais com a forma do que com a luz e com a cor, que era muito importante para os demais movimentos, né? Então ele se preocupava com a forma. Os cubistas, principalmente Braque e Picasso, pegaram essa temática, esse estudo do Cézanne, e elaboraram um movimento chamado cubismo, no qual eles faziam obras muito fragmentadas, obras como a geometrização das formas, não existia mais diferença entre figura e fundo, eles inclusive abandonaram a perspectiva, então era tudo em primeiro plano, as cores não tinham muito contrastes, enfim, tem características bem peculiares do cubismo. Outro movimento muito importante que agora não aconteceu na França, mas sim na Alemanha, que foi o expressionismo. E o expressionismo, como o próprio nome já diz, tem a ver com a expressividade, com expressão. Então, dentro do expressionismo alemão, nós temos dois grupos. Die Brücke, que significa a ponte, e Der Blauer Reiter, que é o Cavaleiro Azul. O grupo A Ponte era mais figurativo, tinha imagens mais reconhecíveis, e o Cavaleiro Azul tendia mais para o abstracionismo. Importante lembrar que o cinema do expressionismo alemão foi fenomenal e que influenciou o gênero terror, horror e suspense que nós temos hoje em dia. Uma outra expressão artística muito relevante nesse momento do expressionismo. Então, depois do expressionismo, nós temos outros movimentos que surgiram. Lembrando que alguns deles surgiram meio que simultaneamente, né? E outros vieram assim, um após o outro. Nós temos também o dadaísmo, que foi assim, gente, um movimento também divisor de águas. E o dadaísmo é muito, muito cobrado nas provas e nos vestibulares. Porque a obra A Fonte, ou Mictório de Duchamp, assim como é conhecido, ele é tido como o pai da arte contemporânea, porque a arte conceitual veio de conceitos estabelecidos dentro da obra do Mictório de Duchamp, tá? Então, o dadaísmo foi um movimento anti-arte, porque questionava os paradigmas, questionava os parâmetros da arte, questionava o mercado de arte, questionava quem validava o que era bom, o que não era. Então, tudo que dizia, tudo que girava em torno do universo artístico era criticado, de certa forma, pelo movimento do dadaísmo. Foi um movimento artístico e literário, portanto, ele teve um manifesto dadaísmo, né, um texto no qual eles estabeleceram ali algumas regras, eles explicavam qual era a proposta do movimento do dadaísmo, ok? E nós temos o Duchamp, Man Ray e alguns outros nomes importantes dentro desse movimento. O dadaísmo é muito importante, tá? Lembrem-se disso, e é muito cobrado. Temos também o futurismo. O futurismo foi um movimento que, apesar de ser
de ter durado pouco tempo, ele fez um estrago total. Durou por pouco tempo justamente por isso, porque ele era muito extremista. Os futuristas, eles falavam que tudo que prendia as pessoas ao passado não permitia que elas evoluíssem. Ou seja, eles saíam pelas ruas queimando livros, bibliotecas inteiras, entrando dentro de restaurantes antigos e quebrando com tudo, queriam destruir as cidades antigas no movimento italiano. Eles queriam sair pelas ruas da Itália, quebrando tudo que era antigo, tudo que era milenar, tudo que era histórico e construir uma nova cidade. Claro que isso não deu certo. Também tiveram manifestos, tiveram 2 manifestos, e eles diziam que um automóvel era tão importante quanto a vitória de Samotrácia. Então eles valorizavam tudo que era moderno, tudo que falava sobre a vida moderna, a velocidade, o dinamismo, representavam pessoas correndo, automóveis, então tudo que falava sobre a era, né, moderna, as transformações, tecnologia, era representado dentro da obra dos futuristas, ok? E temos o surrealismo, que, como o próprio nome já diz, foi um movimento que tinha a ver com o subconsciente, com o inconsciente, com o surreal. Eles se apropriaram dos estudos de Freud, que falava sobre, né, o inconsciente, a relação com os sonhos e tudo mais, e formularam obras que representavam esse universo onírico. Não quer dizer que eles sonhavam e representavam o sonho, mas sim o universo do sonho onde tudo pode acontecer. São obras, prestem atenção, extremamente realistas, porém um contexto totalmente surreal, tá? Nomes importantes: Salvador Dalí, René Magritte, Juan Miró e a Frida Kahlo, que todo mundo conhece, né? Muito famosa. A Frida Kahlo, apesar de não se considerar surrealista, ela dizia que ela representava a realidade dela, mas ela foi incorporada no movimento por ter características muito fortes do surrealismo nas suas obras. E para finalizar, temos o abstracionismo, que na verdade foi um movimento que surgiu lá no expressionismo alemão, depois ele chegou nos Estados Unidos, pós-Segunda Guerra, enfim, teve todo um percurso para se chegar no abstracionismo assim como nós conhecemos hoje em dia. Mas lá no expressionismo alemão, o grupo O Cavaleiro Azul já tentava fazer uma pintura que fugisse do figurativo, porque queria expressar seus sentimentos. Qual que é a síntese do abstracionismo? Abandonar o excesso e ficar com a essência do sentimento, do pensamento, que não é concreto, e sim abstrato, não possui forma. Então valorizava a linha e a cor, porque representava sentimentos e ideias que não possuíam forma. Então, um movimento que tem a ver com sentimentos e sensações, mas que abandona totalmente o figurativo. Eles diziam que a arte não tinha obrigação de representar imagens do mundo real, mas que poderia utilizar somente os elementos que faziam parte da própria arte. A linha, a cor, o ponto, a tinta, a superfície e assim por diante. Finalizamos então o nosso segundo roteiro, o roteiro sobre modernismo europeu. Lembrando que temos aqui no canal vídeos de todos esses movimentos, inclusive dos principais artistas. Então, depois de fazer esse roteiro passo a passo, vem aqui no canal e procura todos esses vídeos. Inclusive tem uma playlist Arte Moderna, já maratona tudo, já assiste tudo, anotando, parando o vídeo. Eu tenho certeza que você vai gabaritar a sua prova. Então aproveita, já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, já deixa o like nesse vídeo, certeza que ele foi muito válido para você, e compartilhe nas suas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.